Oiê! Seja bem-vinda a mais um episódio do Pode Isso, Alê. Afinal, na imagem, o que pode, o que traz resultados extraordinários, até onde a sua vida pode mudar quando você se desafia a evoluir com a sua imagem pessoal. Hoje eu recebo Ana Gabriela Gurgel para contar sobre o seu projeto e tudo que fez na sua vida. Ana, eu começo a lembrar do primeiro contato que a gente teve, né? Você me buscou por conta de saber das cores, mas de lá para cá muito mudou na sua vida, né? Se apresenta, conta um pouquinho sobre você. Olá, eu sou Ana Gabriela, eu sou mentora de pais e filhos, sou analista corporal, sou terapeuta e trabalho com famílias de crianças e adolescentes. E quando eu te busquei, na verdade foi um atendimento para cabelos. Cabelo. E até como a Elisa disse, eu já estava te namorando. Já estava me namorando. Todas as minhas clientes, elas me namoram. Tava te namorando. E foi algo bem intencional, porque quando eu te conheci, eu me identifiquei muito e identifiquei ali uma excelência, uma sofisticação que já era algo que eu buscava. Então, eu fui com bastante intencionalidade. Como é que eu vou me aproximar? Como é que eu vou ter mais disso perto de mim? Então, e aí eu busquei o atendimento. Eu até cheguei a perguntar para você, por direct, enfim, sobre os atendimentos. Eu falei, ok, então eu vou nesse aqui. Me preparei, inclusive financeiramente. Foi algo que eu... Foi algo que você precisou se mobilizar no início, né? Exatamente. E aí me preparei, não, ok, então vai ser esse atendimento aqui que eu vou fazer. E eu sabia que ia ser uma portinha. A porta de entrada, né? Exatamente. O primeiro passo, às vezes, é o mais difícil. É muito comum as mulheres elas chegarem para esse primeiro atendimento assim, muito vulneráveis, né? Porque você abre uma porta para uma nova jornada que você não conhece e às vezes sente que uma outra pessoa pode te controlar, né? Você falou tudo, porque eu lembro que eu saí do atendimento, eu falei, nossa, mas eu vim falar sobre cabelo e eu fiz uma sessão de terapia. E a terapeuta passou a terapeuta por uma era sessão de terapia. E tiveram em vários momentos, você com a sua delicadeza, com a sua sutileza, você foi me apontando algumas questões que eu depois fiquei refletindo muito sobre aquele atendimento. Foi um atendimento que ficou comigo. A cabeça começa ali muito tempo. Por muito tempo. Por exemplo, eu cheguei... Foi em 2021, estava no auge, com muitos atendimentos. O auge da pandemia foi a época que eu mais atendi na vida. Assim, tinham semanas que eu atendia... que eu tinha 2 turnos de descanso na semana. Porque eu atendia e depois eu fazia relatório e eu supervisionava outros atendimentos. Então, a minha agenda foi aumentando e eu fui galgando novos, né, tipo, cargos e tudo mais. Então, eu estava muito acelerada. E eu cheguei, por exemplo, com um Apple Watch e aí, durante o atendimento, ficava dando um aviso. Avisava o tempo todo. Agenda entrando. Os atendimentos que entravam na agenda, eu recebia uma mensagem no WhatsApp e a mensagem do WhatsApp avisava no Apple Watch. Então, a gente estava conversando e mais um atendimento que entrava. E aí você me ensinou assim, então, peraí, vamos olhar para isso. Vamos olhar para isso. Vamos olhar para isso. Eu lembro que eu cheguei também com umas unhas, né, tipo... além de ruídos, estavam com o esmalte assim. Então, foram questões que você foi me entregando muito mais recurso, insumos, do que aquilo, inclusive, que eu tinha contratado, que era teoricamente para os cabelos, né? Pois é, porque... Assim, a gente não pode ver uma coisa desconectada da outra. Muitas vezes eu sou procurada por mulheres que elas querem o visual, mas a imagem, ela é aparência, ela é comunicação, postura. Ela é comportamento, né, que está ali. A postura fica junto com essa comunicação verbal e não verbal. E aqueles sinais todos, eles comunicavam algo que causavam ruído, que explicava uma série de questões que você queria desenvolver e não conseguia. Exato. Então, assim, a imagem ela não vai trazer conhecimento técnico para profissional nenhum, mas não tem nenhum profissional que não se beneficie de emitir, através da sua imagem, os sinais corretos.
Por isso que eu sou assim, uma apaixonada pelos códigos, né? Os códigos alebastos. Eu acredito que o que faz diferença, né? O que eu busco nos meus atendimentos, no meu trabalho, no que eu entrego, e o que eu vejo que você entrega isso não só nos treinamentos, nos atendimentos, até na análise de peças, é porque você vai além. Eu tenho uma frase muito, muito legal que eu gosto de colocar nas minhas aulas, uso até nos meus atendimentos, que é atribuída a Confúcio, que diz: quando eu ouço, eu esqueço, quando eu lembro, né, quando eu vejo, eu lembro, quando eu faço, eu aprendo. E eu acho que você vai além. Quando eu sinto, eu apreendo, eu absorvo aquilo e eu multiplico aquilo e eu continuo transformando cada vez mais. Vem daí, eu acredito que vem daí. Porque você faz sentir. Muito obrigada, gente, isso é muito emocionante. Mais do que fazer sentido, é fazer sentir. Sabe o que acontece, assim, quando vocês se sentam para o primeiro atendimento e começam a contar as suas histórias, eu me transporto para aqueles momentos que vocês contam, né? E eu me emociono e eu não consigo, assim, são milhares de atendimentos e mesmo assim, a cada novo atendimento, eu continuo me encantando com as histórias de vocês. Porque, sem muito recurso, vocês criaram estratégias. Foram as melhores? Não, não foram. E aí eu conheço o espaço que eu tenho para aprimorar. Mas, assim, isso aconteceu ontem, em 4 atendimentos que eu fiz. Isso vai acontecer amanhã nos novos, né? A gente está sempre... tem que manter esse olhar. E eu tenho certeza que quando você recebe uma família que vai evoluir a partir dos seus atendimentos, você também se sente assim. Com certeza. Né? É muito bonito ver que, no seu caso, chegou para mim uma mulher linda, alta, loura, com os cabelos maravilhosos. E tinha muito espaço para crescimento, para que você fosse reconhecida de fato pela excelência técnica que já tinha. Impossível de ser ignorada. As pessoas vêm. E foi isso que aconteceu com você à medida que você começou a modificar, não foi? Foi, com certeza. Aquela solução que a gente tinha encontrado naquele atendimento deu certo e depois eu, por continuar te acompanhando, né, cheguei na solução de hoje, esse cabelo que está completamente diferente, mas justamente esse acompanhamento, esse crescer, né, isso tudo que foi florescendo dentro de mim foi de fato se transformando na imagem e no meu trabalho. Sim. Porque as pessoas conseguiam, então, perceber aquela dedicação, aquela entrega, até a excelência técnica que eu já tinha antes, mas antes não era tão percebida. Não era tão percebida. Então, isso de fato fez diferença. Hoje, eu estou num momento assim, que eu estou pensando muito no que eu vou criar, do meu método, né? Ao longo desse tempo, o nosso primeiro atendimento foi em outubro de 2021, se não me engano, né? E desde então eu alcancei alguns objetivos profissionais, inclusive que nós compartilhamos sobre isso. Nossa, cresceu muito, porque investir na imagem dá retorno, não dá, Ana Gabriela? Muito Expande retorno. os negócios. Muito retorno. Eu buscava atendimentos, né, nas redes sociais. Eu não sou tão frequente ainda nas redes sociais, mas buscava atendimentos por indicação, por redes sociais. E, de fato, né, quando houve essa mudança de postura, de imagem, isso foi reconhecido não só com a escola que eu trabalho, né, o Corpo Explica, de análise corporal, de formação de análise corporal, porque foi, né, digamos, oficializada, digamos assim, como professora. Você chegou de uma maneira diferente. Exato. Isso acontece, eu já vi esse fenômeno acontecer em todas as carreiras. É a executiva que chega num congresso bem apresentada, bem vestida e encontra o espaço que ela buscava há muito tempo. Foi você quando nos seus contatos lá com o Corpo Explica, é como se botasse um holofote. Olha, dá para ver a Gabriela dali, ela realmente se destaca. A doutora Daniela falou sobre a presença dela, a Elisa também. Isso acontece em todas as carreiras, não existe uma só, né? E esse fenômeno, assim, as pessoas elas estão muito preocupadas em entender quem vai resolver as questões que elas
precisam ser resolvidas, ter para ser resolvidas, né? Então, na hora que ela olha para você e ela vê através do seu visual esses sinais positivos, espera aí, eu não tenho dúvida, não. Entre esse pessoal todo que está aqui, olha, ela resolve. Isso. E isso, você que atende muitas famílias, já deve ter ouvido esses relatos, assim, infelizmente a gente ainda tem aquela ideia de que não, eu vou desse jeito porque as pessoas vão imaginar que eu não fiz por mim porque eu estava cuidando delas. E isso é uma confusão, isso é um equívoco. Exato, né? Porque justamente eu me preparei para aquele momento. Exatamente. É uma maneira de respeito, de honra, enfim, de cuidado, inclusive, né? Quando você se veste bem, quando você se apresenta bem, você mostra ao mundo tudo que você está oferecendo. Isso. E demonstra que não aceita menos do que isso. Você se coloca naquele espaço. Isso não tem a ver, muitas vezes as pessoas falam, mas eu vou ficar sendo vista como alguém soberba ou superior. Não, muito pelo contrário. Eu tenho relatos até de profissionais que trabalham com áreas extremamente carentes e que quando elas chegam bem vestidas para atender, aquelas pessoas elas se sentem valorizadas. Sim. Olha, você não se diminuiu, eu não valho qualquer coisa, não, você veio do seu jeito, veio bem vestida. Exatamente. Você sabe que isso tem muito a ver, você falando agora me fez lembrar a minha história, né? Porque eu, de alguma maneira, sempre fui vista como uma mulher bonita, uma pessoa bonita, e isso trazia algum destaque que em algum momento até me incomodava. Porque eu queria que as pessoas reconhecessem o que eu tinha para entregar de excelência, de intelecto, do meu trabalho. Em algum momento parecia que aquilo me atrapalhava. Que a beleza era desfavorável. Exatamente. Isso é uma construção. Eu acho que inúmeras vezes mulheres elas são mal recomendadas profissionalmente dessa forma, tá? Como se você tivesse que esconder a sua beleza. Olha, não, baixa a sua bola aí, não vem. Você já chama muita atenção, né? Na minha adolescência, eu sou uma pessoa, como você diz, né, a introvertida com habilidades sociais. Eu falo que eu atendo uma comunidade de introvertidas com habilidades sociais. E eu me encaixo nela. Então, mas por muitos momentos a minha timidez foi confundida com metidez. E nesse ponto que você me fez lembrar disso. Porque é justamente quando eu me aproprio disso, da minha imagem, né? Isso não necessariamente significa que tem uma questão de arrogância ou de prepotência. Você é. Não. É quem você é. Você é super doce, calorosa. Exatamente, né? Exatamente. Então, foi bastante interessante porque, como eu disse, uma reconexão consigo mesma, né? Voltar para a própria essência. É como se a gente passasse a ter direito de ser quem a gente é. Exatamente. O que eu já vi muitas vezes são mulheres, e eu mesma, sabe? Eu lembro que escutei algumas vezes em cursos profissionalizantes que dizia assim, olha, nesse dia, o dia de você servir, não vai muito arrumada. Eu falei, mas olha só, eu dou orientações sobre o visual. Como é que eu não vou muito arrumada nesse dia? Como é que eu não mostro para minha cliente que dá sim para abaixar e marcar uma bainha muito bem arrumada, né? De salto fino. Claro que dá, né? Exatamente. Isso não tem... você exercer o seu trabalho não pode diminuir ninguém. Às vezes, diminui quem está querendo competir com você e quer te puxar para baixo. Aquela história da cesta das maçãs, né? Eu boto uma maçã linda num monte de maçã ruim, ela não melhora. Agora, você começa a plantar essas maçãs ruins no espaço, vai estragar o ambiente todo. Exatamente. Vai estragar tudo. E é bem interessante porque a partir do momento que essa transformação foi acontecendo, né, eu vejo de fato como o cliente se sente cuidado, sabe? Sim, nossa! Isso é para mim, tipo, isso é para cuidar de mim? Sim. Né? Então, foi muito interessante porque hoje eu estou num momento que eu penso muito em como escalar o que eu levo, né, o que eu entrego, mas
esse contato do atendimento, eu não quero perder. Eu não vou perder nunca. Eu não quero, porque você sabe que é uma coisa que me perguntam muito. Você vai parar de atender no individual? Não vou, de jeito nenhum. Da mesma forma que não vou deixar de entrar nas lojas e fazer as análises pessoalmente. Não vou. Porque isso que tira ali, né, a temperatura. Exatamente. É o que você percebe o sentir. Tá que tudo vem a mudando o tempo todo. Até para você levar para outros grupos, para você levar para escalas maiores, mas precisa desse... Eu, pelo menos, sinto bastante isso. Me conecta com você nesse ponto. Se você for pensar em 2021, aquelas famílias, elas tinham algumas demandas que são diferentes das demandas de 2025. Sim. Se você só atendia em 2021 ou só fez um produto em 2021 e quer oferecer ele em 2025... com certeza ele vai estar defasado. Não tem como. Eu estou vendo, eu estou indo todas as semanas às lojas, e as lojas elas estão reagindo ao movimento e elas estão se modificando, sim. Pode estarem ainda longe de onde a gente quer chegar, mas elas estão muito mais próximas do que estavam antes. Sim. Então, hoje você tem demandas diferentes e eu imagino que as pessoas cheguem para você também de uma maneira diferente, né? Sim, eu percebo muito isso. Eu tinha muito na cabeça, também foi uma crença que eu acredito que eu consegui quebrar, e você foi bastante... teve um papel importante nessa provocação, digamos assim. Porque eu tinha uma questão muito de ser resolutiva. Eu quero entregar o caminho, a solução, a orientação para o meu cliente para que ele resolva a questão que ele está me trazendo. Né? Claro, quero trazê-lo daqui do ponto A para o ponto B, como ele vai se sentir, ok? Mas eu queria ser muito resolutiva, né? E que ele tivesse ali todos os insumos, todos os recursos para dar conta de fazer por ele mesmo. Mas, na medida que isso foi funcionando e dando conta, as pessoas agora voltam e falam assim... Tá, mas eu quero mais. E o que mais? E o que mais? E o que mais? Eu quero mais contato com você, eu quero mais atendimento. E, às vezes, as pessoas nem sabem exatamente o que elas desejam, mas querem justamente esse contato. Sim. Então, por isso que eu estou nesse momento parando para pensar, ok, no meu método, o que mais eu tenho para entregar além dessas soluções que já existem hoje, né? Até porque essa demanda já existe. As pessoas voltam e... Eu preciso de você na minha vida. Como eu precisei, como eu tive muita clareza lá no começo de que eu queria você... mais perto de mim. Você escolheu, entende? me escolheu, foi lá, testou. É uma primeira experiência e a partir daí abriu. Eu volto a 2021. Em 2020, quando a pandemia ela me pegou, eu estava com a minha agenda lotada para o presencial e eu tinha decidido que ia dar uma maneirada nos projetos online, que naquela época eu atendia no 1 a 1, para abrir o escritório e atender presencialmente. Isso foi em fevereiro de 2020. A gente faz planos, Deus ri. Deus ri. E em 2020, quando eu começo a abrir as lives, e muitas mulheres elas chegaram ao meu perfil, eu oferecia tudo, porque eu entendia que naquele momento o mais importante era a gente seguir. Né? A gente precisava seguir. E ao final da primeira semana começaram a chegar novos projetos pelo online. E eu fiquei impressionada, porque falei assim, gente, as pessoas estão querendo investir nisso nesse momento caótico. Falei, a imagem salva. E o meu trabalho também me salvou de uma certa forma, né? Me dando aí uma sanidade, uma lucidez para atravessar, sem dúvida alguma, um dos períodos mais difíceis. Com certeza. Foi algo que me fez buscar também aquele atendimento em 2021. Se não me engano, a Elisa já comentou aqui no último podcast, né? Porque exatamente era um momento em que eu já atendia online há bastante tempo, mas não no volume que eu atendi durante a pandemia. A gente mexeu no seu cenário, no atendimento. Eu tô lembrando, vai voltando tudo, né? A gente mexeu no seu cenário. Então, eu ficava muito tempo me vendo. E a partir daquilo eu falei, não, peraí, tem alguma coisa que precisa melhorar, que pode ser ainda, né, que pode ser ainda melhor. Foi, enfim, uma época que eu comecei a olhar muito para isso. Então, essa busca também veio por conta dessa demanda, né, da pandemia. E desde então... 2021 eu abri o meu primeiro treinamento online,
que foi o Além do Visual. Eu já tinha o método completo. E hoje, 2025, o método do Além do Visual, com todos os mapas, etapa por etapa, ele continua assim afiadíssimo. Hoje, em produtos digitais diferentes, né? Então a gente tem eles separados. E por que eu separei? Porque eu entendi que cada mulher ela tinha um tempo e um assunto que ela queria se aprofundar. E isso que você falou, assim, é muito comum quando você começa um projeto, você imagina que vai levar naquela jornada do cliente, né? Aquela jornada do seu paciente, de uma forma. Só que quem vai escolher é ele. Exatamente. Quem vai escolher é ele. Hoje eu tenho uma alegria enorme de poder receber uma nova cliente e perguntar para ela, tá? Como eu posso lhe ajudar hoje? Você já escutou essa minha frase inúmeras vezes, né? Que é a forma como eu abro as sessões do Projeto Secreto. Como eu posso lhe ajudar hoje? Sim. Porque existe uma demanda que ela é pontual daquele momento. E a partir daí, pode ser um cabelo, pode ser uma roupa para um evento. Eu tenho cliente que chegou para fazer um atendimento de madrinha, né? E a partir daí foi desenvolvendo para a vida toda. Eu vejo muito isso também nos atendimentos terapêuticos, porque naquele primeiro momento, quando eu me apropriei da minha técnica, entendi, caramba, eu consigo resolver tudo isso aqui, toda essa gama, né, de questões. É o baralho, ó, tá aqui, ó, vamos jogar aqui as cartas. Num primeiro momento, eu fui para essa questão de, então deixa eu falar sobre tudo, deixa eu resolver tudo que eu identificava ali, eu queria entregar o over-delivery, né? E depois eu percebi isso, não, peraí, é uma camada, são várias camadas, e agora essa pessoa vai dar conta desse ponto, e no próximo momento de mais um. Então, entender também esse caminho que cada um vai trilhando, e que você, claro, vai conduzindo. Porque esse tabuleiro ele vai movimentando. Mas não tem uma fórmula pronta para todo mundo. Exatamente. Então, isso também foi muito interessante. E acredito que esse apurar, né, foi trazendo esses resultados, esses retornos e como é que eu tenho mais dos seus atendimentos e como é que eu posso agora fazer um acompanhamento. Ana Gabi já fez atendimento individual vários, já fez foto, você participou de todos os treinamentos, você fez Além do Visual, você fez Projeto Secreto. Projeto Secreto. O Além do Visual, eu lembro que você estava na primeira turma, eu quis participar da primeira turma, e aí, não fui, mas eu entrei no Projeto Secreto. O CAB, né? O Código Alebaixos. Gente, Código Alebaixos. Assinante. E aí, agora a confraria. Agora eu entendi, vamos para a confraria. E o próximo também, já tô lá. O próximo também, já tô na lista de espera. Já tô na lista. A gente fez um levantamento e, assim, isso me deixa, assim, claro, muito feliz de saber que quem chegou ficou satisfeito e encontrou outras oportunidades, porque a gente estava falando sobre conteúdo, né? Assim, o que eu faço é abrir uma conversa e eu tenho interesse genuíno em escutar o que as pessoas estão me dizendo para direcionar. Então, até sobre a confraria, você que me conhece há muito tempo sabe que sempre foi uma resistência minha entregar uma lista de peças que passaram nas análises por medo disso incentivar o consumo, que é totalmente contrário a um valor essencial. Mas eu entendi que existia essa demanda através dos pedidos recorrentes de vocês, né? Alê, pelo amor de Deus, cadê a lojinha da Alê? Cadê o cupom da Alê? Cadê eu quero a opinião da Alê? Então, eu estou fazendo isso de uma maneira que eu considero responsável e também com muito critério para poder atender a minha comunidade. E a sua comunidade está pedindo mais, Ana Gabriela. Está pedindo mais, não é? Exatamente, está pedindo mais. E mais uma vez fazendo os paralelos, né, do caminho que eu estou trilhando na minha vida profissional e desse nosso contato, do que eu busco, da minha relação, do que eu admiro no seu trabalho também. Quando nós fizemos o acompanhamento, como eu te disse, vai para o sentir, né, foi uma transformação que não foi só na minha vida profissional.
né? Que trouxe para minha casa, pro ambiente onde eu vivo, para minha relação com o meu marido, com os meus filhos, com o meu filho, né? Eu falo os meus filhos porque eu tenho um bebecinho lá no céu, mas com o meu temos filho, os nossos anjos. Meu anjinho. E hoje, por exemplo, eu estava me arrumando, né? Eu perguntei pro meu marido, amor, tô bonita? Eu sempre pergunto pra ele, tô bonita? Ele falou, você é bonita, você tá linda. Né? Então, esse cuidado, ele vai além. E quando eu falo da minha entrega com os meus clientes, eu vejo que isso também passa para outros aspectos da vida, sabe? Então, eu atendo uma pessoa que está ali para um atendimento terapêutico e ela vem me trazendo... tinha uma questão, enfim, profissional ou de burnout, ou até de própria saúde, questão de emagrecimento, enfim. E depois ela me traz, nossa, mas a minha relação com o meu parceiro mudou muito. Porque tá tudo assim, né? Exatamente, tá tudo conectado. E tem uma coisa que, assim, depois que a gente começa a escolher melhor, isso se permeia a vida toda. Exatamente. Você vai chegar no restaurante e vai escolher melhor o que você vai comer. Você vai chegar num evento e vai escolher melhor com quem você vai trocar. Sim. Né? E o meu trabalho é justamente permitir que as pessoas se conheçam, né? Através do formato do corpo, a gente entende como a mente funciona. E eu digo, eu vou te apresentar você mesma, né? E a partir disso, ok, eu usar o que eu tenho de potencial agora nesses diferentes aspectos da vida. Mais uma vez, é o que eu vejo que o seu trabalho faz. Até numa análise de peças. Parece que você está só ali analisando uma roupa no cabide, a composição. Não, muito mais do que isso. É muito mais. Porque você traz justamente essa questão de como que você vai se sentir vestindo isso? Como que você vai se sentir com essa imagem que você está passando? Eu não falo para as pessoas que gostam de usar poliéster. Essas estão resolvidas. Eu falo para as que estavam encontrando problemas no seu vestir do dia a dia e não tinham percebido aquilo. Eu não falo para a fashionista que vai pegar aquelas roupas, vai desconstruir e vai fazer uma produção, vai tirar uma foto e vai passar a próxima. Não, eu falo para as mulheres que gastam o seu dinheiro naquelas roupas e que no momento seguinte se sentem frustradas. E é por conta delas, que são muitas, que a gente tem aquele jargão. O armário está cheio de nada para vestir. Isso não é uma frase de uma mulher. Isso é uma frase que representa praticamente uma geração que sofreu com hiperconsumo. Né? E agora vendo um outro movimento também, que eu ando falando, que é, mais uma vez, a volta da pressão pela magreza. Sim. Né? Que está muito forte. E eu lido com mulheres que elas sofrem com isso. Algumas já sucumbiram, outras não podem sucumbir, outras gostariam, mas sabem que aquilo não se encaixa na sua vida. Né? E eu fico preocupada. A única coisa que impede uma mulher de se vestir bem é ela ter roupas. E se a gente não tiver no mercado, como é que faz? Exatamente. Quando eu falo fazendo, mais uma vez, eu estou aqui no bate-bola e fazendo as associações, né? Quando eu penso no meu trabalho com famílias, né? Tem muitas questões que, assim, eu sempre falo do não julgamento, né? Sim. Porque em alguns aspectos, não vai existir o certo ou errado. O jeito certo de educar é esse. Aqui tá o manual, olha. Você deve educar seu filho assim, assim, assim. Você pode usar até com tantos por cento de poliéster. Se todo existisse dia isso, né? Tava fácil. Mas não é assim. Vende um livro, e-book. Exatamente. Dos valores de cada família, daquilo que... É claro que tem algumas questões que a gente está falando de integridade física, de lei, de respeito e tudo mais. Mas no dia a dia são questões sutis que eu não estou ali para julgar uma pessoa e falar, olha, o certo é isso. Mas com tudo que você acredita, com tudo isso que te atrapalha ou que te faz sentir, né, mal no dia a dia, como é que a gente pode caminhar? Como é que você pode ser ainda melhor? Ser melhor para você mesmo, entregar mais ainda para sua família, para o seu filho. Então, é um direcionamento que não julga num primeiro momento, mas faz crescer, faz, né, florescer e evoluir, sem precisar colocar todo mundo na mesma caixinha. Sim. Para mim, desde o início da minha jornada como consultora, estava muito certo de que eu ia lidar com pessoas
que elas tinham uma história de vida que precisava ser respeitada. Ninguém acorda da noite para o dia se vestindo mal, né? Ninguém dorme com boa autoestima e acorda com baixa autoestima. Eu entendi rapidamente nos primeiros projetos que eu tocava em dores que eram assim, chagas de vida. Não é incomum uma pessoa relembrar de coisas que aconteceram na infância dela. Mas é porque a minha tia... Eu falo, sempre tem uma tia envolvida. Às vezes é mais fácil... Não é que que seja sempre a tia, tá, gente? É que às vezes é mais fácil dizer porque eu tinha uma tia que falava uma coisa. E aí fica aquela figura da pessoa que fala... Isso eu escutei de uma cliente minha. Alê, sabe aquela tia? Não era uma tia. Eram muitas pessoas na minha família que falavam essas coisas e eu fui juntando tudo num cantinho, né? Aquele cantinho das coisas que foram sendo ditas. E não tem mulher que não foi julgada, né? Outro dia eu estava falando sobre o meu início de profissão, né, com um ruído de novinha, de juvenil. Eu falei, olha, você pode ficar tranquila, tá? Com 24 anos eu já era master em chorar no banheiro. Eu já chorei no banheiro tudo que podia. Eu chorava. Depois eu ia lá, lavava o rosto, gelava e voltava, né? Exatamente. E é isso que, em alguns momentos, direciono bastante isso na terapia. Não adianta ignorar e achar que que você vai reprimir o sentimento, vai passar por cima e ele vai... Não, em alguns momentos ele vai para uma caixinha, vai para uma gaveta, você coloca na gaveta, mas depois ele surge que nem um pop-up, né? Vem um efeito rebote. Voltou. Então, dar vazão àquilo é muito importante. Mas, justamente, entendendo o que eu faço com isso. Eu fui lá, chorei no banheiro, ok, agora eu tô pronta e vou encarar o que eu vou fazer com isso. Exatamente. Né? E não ficar naquela situação, ok, ó dia, ó vida, ó azar. O momento perfeito não existe, né? Exatamente. Um momento perfeito não existe. E a como eu venho do mercado do petróleo, né? Uma vez petróleo, sempre petróleo, eu falo, minha senhora, você não é petróleo para as pessoas escavarem te procurando. Se você não se apresentar, as oportunidades elas não chegam, ninguém bate na tua porta com uma oportunidade de ouro. Exatamente. A gente continua. E nessa jornada profissional, o que eu percebo é que não é que fique mais fácil ou mais difícil, vai ficar sempre diferente. O desafio é outro. E para esse desafio você vai ter que desenvolver outras capacidades suas, outras características. Vai buscando novas dificuldades, sim, né? Sim, tem problemas que a gente quer ter, né? Exatamente. Então, você falou sobre essa história da análise corporal. Eu lembro quando a Gabi me falou que era analista corporal, eu falei, gente, ela quer fazer a análise de proporção comigo, uma analista corporal. E aí eu fui entender o quanto era diferente a abordagem, completamente diferente, né? E é muito interessante porque eu também já apresentei o corpo a milhares de mulheres, né, explicando por que eu desconsidero o método tradicional, que diz isso combina com isso faz isso. Sobre essa história de faz sentir, porque a roupa ela é um carinho, né? Sim. Você falou da roupa de hoje? Exatamente. A Ana Gabriela participou de umas aulas do Projeto Secreto, onde a gente fazia o método completo. Foi muito bacana, foi muito emocionante aquele dia, né? Nossa, foi demais, foi incrível. Foi muito emocionante receber vocês, a união que criou ali. E do lado de cá, exatamente, a oportunidade de ouvir a história da colega do lado, né? Daquela outra pessoa que estava passando Elas por foram aquilo. pela fofoca também. Isso é bom. Porque aprendi Foi muito. Bom, com certeza. Muito. Com certeza. Muito incrível. E quando você está falando da análise, né, do corpo, eu mostro muito isso também. Tem alguns aspectos do formato do nosso corpo que muitas vezes as pessoas... dentro do método, a gente entende que existe... O corpo está totalmente associado à mente, né? Uhum. Então, quando a gente entende os traços, o perfil, né, os traços de caracteres, algumas pessoas vêm com informações prontas,
sobre alguns desses traços. O traço, para dar um exemplo específico aqui, sem querer entrar muito na técnica, o traço de caráter oral, que é um traço que é formado lá na fase de amamentação, que é um traço que vai trazer formas mais arredondadas ao nosso corpo. Em alguns casos pode trazer o excesso de peso, e em alguns casos, muitas pessoas, quem já conhece desse método, pode associar a fragilidade, a vulnerabilidade, a pessoas que são carentes, dependentes. E não é só isso. Aquilo é uma parte de um momento específico, se tiver na dor. Agora as pessoas já veem, mas eu não quero ter muito desse traço, não quero ter muito... É o preconceito. É o preconceito, é o pré-julgamento, né? Eu digo que é um traço negligenciado, né? Então, fazendo mais uma vez as associações, seriam aquelas pessoas que, mas eu não gosto do meu quadril largo, mas eu não gosto de ter o triângulo invertido, que aí já vem com os conceitos de outros métodos. Gente, triângulo invertido, mas você não é só isso. Você não é só isso. A gente tem tantas características. E você sabe, né? Eu atendo várias gêmeas idênticas. E elas são elas reagem completamente diferentes aos mesmos traços. Algumas muito, muito, muito próximas mesmo. E elas reagem diferente. Para mim, assim, o corpo é o nosso templo, ele tem que ser bem cuidado. Roupa não pode apertar, não pode espremer, não pode ser desconfortável, porque a vida já vai colocar a gente no desconforto, então a roupa não pode piorar essa situação, mas ele é o ponto de partida. Sim. Toda vez que eu olho uma mulher, eu vejo, olha, esse é o ponto de partida. Aonde ela quer chegar, o que ela deseja, eu só sei depois que ela me diz. Exato. Porque inúmeras vezes, se eu chegar, senão fica... É uma linha de produção, né? Todo mundo igual, todo mundo vestindo igual. E a verdade é que nós vamos às mesmas lojas. Mas de uma forma, né, que cada uma fazendo a sua seleção, a gente vai conseguir fazer com que soluções diferentes. Sejam soluções diferentes. Exatamente. Né? Eu acho que é sair da limitação, né? Sim, sim. Sair da limitação, entender, sim, que em alguns momentos existem limites, mas que isso não te prende, isso não te segura em um ponto. Pelo contrário, usar isso para crescer e na questão do quadril, do triângulo invertido. Ok, e como que isso te favorece? Em que pontos que isso... Em que momento fizeram a gente acreditar que ter ombros largos era ruim? Exatamente. Se ombros largos no corpo masculino é um dos principais atributos, porque ele comunica força. Exatamente. Em que momento fizeram a gente achar que ter quadril largo era ruim? Se os quadris largos, eles são um sinal de feminilidade, né? De algo que é tão... Eu já briguei muito com a minha... Eu dizia que tinha cara de traquinas, né? Gente, cara de lua cheia. Cara de lua cheia. Fala-se tanto sobre formato de rosto. Eu vou dizer, 99% das mulheres que eu já atendi, foi mulher, viu? Eu pergunto, qual é o seu formato de rosto? Redondo, cara de traquinas, bolacha Maria. São nomes os nomes mudam, mas a forma é sempre essa, que é uma associação com o volume facial. Aí é interessante porque depois, lá na frente, né, depois dos 40, 50 anos, faz o quê? Preenchimento para devolver o volume. Né? Volumefóbica. Impressionante. Mas quando eu lembro disso, eu até acho engraçado, porque eu falava tanto disso, né? O cara de lua cheia e tudo mais. E hoje, como que eu teria um cabelo que justamente, né? Tipo, a franja, isso, que mostra bastante o meu rosto. O que eu mais gosto é de mostrar esse meu rosto. Se ele é traquina, se ele é cheio, se ele é um rosto largo... Eu estou muito bem com ele, estou muito bem resolvida, né? Isso é bonito na maturidade. Pois é. É uma apuração. É um lugar que a gente chega, né? Uma vez eu cheguei... Não, aliás, fomos a família, né? Eu, meu marido e meu filho fomos a um médico otorrino, e porque nós tínhamos voltado de uma viagem com sinusite, os três... E aí ele virou para mim, e você? Vai querer mexer no seu nariz? Aí eu falei, não, muito obrigada, eu tô muito bem com ele. E ele foi de uma indelicadeza, e queria justamente
talvez me colocar dentro de um padrão. Você sabe que eu já fiz cirurgia porque eu tive sinusite, obstrução na face, precisei fazer corneto, tirar os cornetos. E o médico me perguntou, você vai querer tirar o desvio externo? Eu falei, não. Ele tem certeza? Porque a gente já vai estar operando. Eu falei, não quero, gosto do meu nariz do jeito que ele é. Esse médico falou, mas você tem um desvio de septo que seria indicado a cirurgia e a gente aproveita, não eu tirei o desvio de septo, mas eu falei, é parte interna. E eu falei assim, muito sério, porque depois que você entra na cirurgia, você não tem mais controle. Eu falei, e eu não quero, em hipótese alguma, mexer na parte externa. Se você me disser, não tem como tirar o desvio sem mexer na parte externa, com o desvio ficarei. Porque é a nossa identidade. Sim. Né? Isso não desconsidera que uma série de pessoas vai fazer a cirurgia e vai se sentir se aquela melhor. Solução cabe para você, tá ótimo. Ótimo. Né? Isso. Assim, são opções individuais. Sim. É só porque a gente precisa ter os dois lados aceitos, quem quer e quem não quer, porque senão fica ditadura. E a parte estética tem muito disso, né? Uma hora todo mundo alisa o cabelo, outra hora todo mundo encaracola o cabelo. O que eu já peguei de clientes que ficaram anos fazendo a transição para assumir os cachos, infelizes, chateadas, aborrecidas. Lê, o que eu faço? Eu falei, alisa. Seu cabelo é saudável, você não tem prejuízo nenhum, você gosta, você se reconhece assim, o que você está fazendo, né? Aceitando que outras pessoas pitaquem na sua vida. Mais uma vez, o sentir prevalece, né? Se você se sente bem assim, com isso, por que você está tentando se encaixar nesse lugar, se colocar nessa moldura que outras pessoas estabeleceram, né? É mais importante do que isso. Eu vejo muito uma balança entre como você se sente e como as pessoas te julgam. Porque, obviamente, que sim, vão ter sinais que vão passar algumas questões, mas se você tá bem, se você banca, por exemplo... Você tem que saber quais são as batalhas que você vai levar à frente. Quais são as batalhas, exatamente. Se vai ser uma batalha interna, exatamente. se vai ser uma batalha. Exatamente. Eu acho que tem coisas que, quando a gente tem um diagnóstico, elas trazem um certo conforto. Eu, a vida toda, lidei com inchaços frequentes, uma flutuação que era sempre causada por muitos inchaços. E aquilo sempre me incomodou. No dia que eu soube que era o lipedema, que agora ele é estudado, enfim, as pessoas já sabem dessa condição, ela é recente, confirmada na medicina, mas ela já existe, me deu um certo conforto, principalmente porque eu entendi que é assim. Né? Eu tenho o que fazer? Tenho. Então, beber muita água, fazer exercício, me alimentar bem, mas é dessa forma. Eu também não preciso transformar isso numa preocupação excessiva. Né? Agora, quando a gente vê essa questão da imagem, assim, você se cuidar é bom. Agora, você se cuidar em excesso vira doença. Nós somos assimétricos, nós temos pequenas características que nos fazem únicos, né? Você tem uma cicatriz aqui. Isso tudo, a maturidade, ela ensina que ver beleza no caminho é muito importante. Eu tenho uma cicatriz bem aqui na testa, né? Eu tenho uma aqui, eu tenho no nariz. Que foi feito quando criança, enfim. E calar as vozes externas, né? Porque tem muita gente que só sai disseminando confusão na vida dos outros. Sim. É interessante porque quando a gente pensa... Eu brinco que é a aleterapia, né? Não era só um corte de cabelo. Não era sobre o corte de cabelo. Nas sessões do Projeto Secreto, eu falo a aleterapia. Porque justamente a gente está falando da roupa, a gente está falando da imagem, a gente está falando de como você se sente, mas... Como é que isso te faz se sentir consigo mesmo? E, mais uma vez, como que você vai colocar isso no mundo? Isso te faz encarar... Chorou no banheiro e encarar agora precisa ser encarado?
ou se colocar num lugar em que você se fecha e agora não se permite... E perde a oportunidade. E perde a oportunidade. E perde a oportunidade. Perder a oportunidade de cara é uma coisa que... Eu não acredito que as oportunidades elas reaparecem na vida. A gente tem que saber quais a gente vai aproveitar e quais não. De uma maneira mais assim, sabe? Consciente. É claro que quando a gente é muito jovem, a gente não tem essa clareza tão grande. Mas na vida, algumas oportunidades a gente olha e fala assim, não, eu não quero você. Eu não quero, e isso tá bom, para não ficar o tempo todo voltando, que nem alguém que volta num relacionamento antigo ou num trabalho antigo, deixando mágoas pelo caminho, né? Por onde passou. E saber dizer não também é importante, muito, né? Muito importante. Saber o que não quer também é importante, sim, né? Por isso, você sabe que por isso as análises elas foram muito direcionadas para os erros. As pessoas acham que eu tenho prazer em esculhambar. Não tem prazer nenhum, muito pelo contrário. Eu falo, de novo, com essa pessoa que está assistindo e que está sentindo que tem alguma coisa errada e não sabia por que estava errado, né? Agora, na hora que você pula os erros, não tem aquela música? Escolhas Se eu tivesse melhores, parado nos primeiros erros, né? Pô, seria muito bom, só que o erro, ele faz a gente ficar mais próxima do acerto, mas tem erro que deixa a cicatriz feia. Deixam marcas, né? E tudo são escolhas, né? Sim, as escolhas vão fazer diferença no caminho. E com a quantidade de mulheres atendidas, eu vejo que algumas escolhas elas tendem a dar errado mais vezes. E a principal é você priorizar qualquer pessoa além de você, acima de você. Você pode trazer todo mundo junto, é normal. A gente, quando tem criança pequena, a gente traz a criança ali para a nossa prioridade máxima. Mas até para ser uma boa mãe, você precisa estar presente. Sim. Né? E para estar presente, precisa estar bem consigo mesma. A primeira pessoa que tem que confiar em você é você se olhando no espelho. Sim, eu falo muito isso. E aí, quando eu vou para as empreendedoras, para vocês, qual é uma reclamação frequente? Elê, não me dão oportunidades. Tá, mas você está se apresentando, oferecendo? O que é que você está fazendo por si mesma, Exatamente. Né? E quando a sua cliente chega pedindo desconto, ela te encontra como? Com o cabelo preso com lápis, achando que aquilo é normal, sabe, com o esmalte descascado, com a camisa de... Como é que é? Eu lembro que no projeto da Gabi ela mandou umas fotos. A gente pode mostrar foto? Pode mostrar foto. O povo adora ver as fotos. Que era melhores escolhas. O que era? Tudo são escolhas, tudo troca são justa. Escolhas. Isso. Troca justa. Isso. E aí ela mostrava essa foto. E assim, muito bonita e tal. Parecia estudante, não era? Não parecia profissional que estava... Ia mais uma vez para aquela questão do juvenil, né? Do jovem. E não mostrava ali a técnica, o atendimento, a excelência que já tinha tudo que você ali. Tinha investido. Exatamente. Porque para um profissional ele chegar ao nível de excelência, ele investiu o que dinheiro no mundo não paga, que é o seu tempo. Exatamente. Não existe. É o único recurso que todo mundo recebe o mesmo, 24 horas por dia. E pensando no que eu ouvia muito naquela época, no final do atendimento, eu ouvia muito, nossa, mas eu estou surpreendido, né? Porque chega aquela menina com uma camisa parecendo a estudante. Tudo são escolhas. E, ok, entrega um excelente atendimento. E hoje esse impacto já vem de primeira. Aí paga. Exatamente. Aí, assim, aí é completamente diferente. Já entende o valor, né? Foi engraçado porque eu recebi um colega de trabalho em casa e eu estava bem, enfim, estava arrumada, tipo, e a gente marcou uma reunião no dia seguinte, aí nesse caso, alguns dias depois, e era online. Então a gente começou a falar de manhã, e eu já tinha voltado da minha atividade física, enfim, tava bem. Eu, como eu te falei, eu faço a minha maquiagem todo dia de manhã, quando eu acordo, independente do que eu vou fazer. Sim. Vou passar o domingo em casa, eu estou ali com a minha maquiagem invisível. Eu falava, eu não quero me olhar no espelho sem ela. Exatamente, então tava bem. E a gente começou a falar numa reunião de manhã, depois a gente voltou e fizemos uma reunião à noite. E eu já tinha passado a tarde atendendo, e voltei, né, arrumada para o trabalho, e ele falou...
oi, professora. Então, aquele impacto da colega, né? Mais arrumada, tipo, oi, professora. Já deu uma outra visão, né? Você ocupa o seu espaço. Eu ocupo o meu espaço, exatamente. Porque ninguém vai abrir esse espaço para você. Exatamente. A verdade é que hoje o mercado ele está assim mais acirrado. Eu considero que em todas as carreiras a gente tem aí um grau de exposição maior, um grau de consciência também de quem contrata, de que existem opções. Então, se você quer ser a escolha, você precisa se apresentar se honrando, né? Exato. Honrando todo o tempo que você investiu, todos os cursos, todas as formações se apropriando, e a entrega. De fato. Isso que você falou sobre ao final da sessão, os seus clientes, eles te darem um feedback positivo, né? Te elogiarem. Eu falo que em alguns momentos os elogios eles são maus conselheiros. Eles são uma... Se a gente ficar só com esse elogio, a gente se acomoda. Fica ali, né? E o elogio, ele é um alerta. Porque elogio no início precisa ter elogio no final. Elogio só no final significa que no início ele não entendia que ele ia receber aquele nível de excelência, sabe? Aquilo ali. E era exatamente isso que acontecia. E não tem sobre ser feio, bonito. Eu tenho certeza que nem todo mundo vai gostar do nosso estilo, mas ele tem que olhar e falar assim, nossa, mas ela é preparada. Sim. Né? Exatamente isso. Exatamente além da beleza. Além da beleza. E quando você já causa esse impacto, já se apropria disso num primeiro momento, você, inclusive, vai continuar buscando mais. Sim. Né? Buscando mais de como é que eu entrego isso aqui ainda mais, com mais excelência. O paladar não retrocede. Não retrocede. Depois que você ocupa o seu espaço, você vai dar um passo atrás para quê? É isso. Não, hoje eu não vim. Não, hoje eu vou ficar quieta. A gente utiliza, na verdade, as estratégias. O dia que eu quero me destacar, eu faço o quê? Eu vou no meu melhor e um pouco diferente, para sair daquela mesmice. Exato. O dia que você quer só observar, você vai no seu melhor, num padrão que você sabe que vai estar todo mundo assim. Evento, isso é clássico, né? O evento é à noite, vai estar todo mundo de preto. Você quer ficar no cantinho ali, só indo bem, se alguém te abordar, tá tudo certo? Vai de roupa escura. Agora, você quer se destacar, vai de colorido, né? Você utiliza esse cardápio de uma maneira... intencionalidade. Exatamente. Você traz essa intencionalidade para a sua vida e isso traz resultado. Traz muito resultado. Bom, eu posso dizer... Acho que eu já falei aqui um pouquinho dos resultados, né? Pode falar de novo, que o pessoal gosta de saber. Mas resultado não só na busca, né, dos clientes pelo trabalho, nessa recorrência, né, de um caso de quem já foi atendido, de buscar e instigar mesmo, e como eu posso ter mais do seu acompanhamento, e como que eu faço agora, eu quero ter um acompanhamento mensal, quero fazer um bloco de 5 sessões para uma outra questão, mas também no valor do atendimento, né, que é completamente diferente. A ausência de pedidos de desconto. A ausência... Exatamente. A ausência de pedido. Alguém ouviu aí? A ausência de pedido de desconto. Alguém ouviu um amém? Alguém ouviu um amém? Em um primeiro momento, também lá atrás, eu já cheguei a associar, eu tinha essa questão, né? Mas você é psicóloga? Eu ouvia bastante essa pergunta, né? Mas você é psicóloga? Eu ficava me perguntando, mas caramba, não é isso, a minha entrega não é essa. Eu não quero comparar aqui com os psicólogos. São trabalhos diferentes. Não é essa, são trabalhos diferentes. Mas eu, em algum momento, eu até pensei, mas será que eu tenho que fazer então uma faculdade de psicologia para ir por esse caminho? E não era aí. Não era aí que estava a questão. Não era isso. Que estava o ponto. É porque a imagem, quando ela é intencional, direcionada para o objetivo, ela é autoexplicativa. Ela vai associar aquela imagem com alguém que vai resolver a demanda que ele tem. Então, me indicaram a Ana Gabriela. Eu tive um contato com ela, né? A pessoa que indicou a mídia social, você falou assim, Ana Gabriela é terapeuta de famílias. Na hora que eu cheguei, eu olhei para ela, tá lá, organizada, preparada, certa. Na hora que ela começa a falar, tudo faz sentido. Exato. Porque o visual, ele encontra respaldo aonde? Na comunicação. Verbal e não verbal, no comportamento, no seu posicionamento. Se você fosse só uma estampa bonita, só uma mulher bonita, com certeza
na primeira entrevista, na primeira sessão, as Não pessoas enraizar. iriam agradecer e iriam embora. Exatamente. Né? A gente vê, assim, todo mundo já passou por esse profissional. Sim. E assim, a beleza, ela atrai, mas não é ela que sustenta. É isso. E é engraçado que hoje essas pessoas chegam, algumas já até dizem, mas você é psicóloga, né? Aí já é o contrário, não é a pergunta, mas você é psicóloga? Não, algumas pessoas, não, mas você é psicóloga, né? Não. Ah, não, tudo bem. Não, tipo, algumas pessoas até entendem que como se fosse, né? Assim, você vai ocupar o espaço mas a que barreira, vai resolver. isso não é mais uma barreira. Não. Isso não é uma barreira e não é algo que vai fazer diferença no pagamento, no desconto, se quer ou se não quer. Isso é interessante porque inúmeras vezes eu via profissionais fazendo atendimento online com um monte de certificado nas paredes e tal. Eu falei, limpa isso tudo. Por quê? Porque no digital tudo distrai. E a gente não pode distrair do que é importante. Sim. Que é esse relacionamento aqui, sabe? Entre duas pessoas que estão ali. Uma com a sua demanda e a outra para oferecer o seu melhor e resolver o problema. Sim. Dar um pequeno passo, enfim, um passo. Que é uma coisa que eu acho que foi fundamental. E eu fico muito emocionado quando você me disse, né, que depois desse primeiro atendimento, esse primeiro atendimento você lembrou por muito tempo. Porque eu tenho um compromisso desde o início da minha jornada. Sim. É que nunca uma mulher vai ser atendida por mim e ela não vai sair melhor e pensando na melhoria. Porque isso transborda. A verdade é que a gente transborda. Às vezes o que precisa é desse estímulo correto, com né? certeza. Eu mostrei isso no Projeto Secreto, né? Como fez diferença na reforma que eu fiz do meu apartamento. Na casa. No consultório, que antes atendia num consultório de um padrão e fui buscar um outro padrão de consultório nos atendimentos essa é uma história presenciais. Excelente. Exatamente. Foi incrível. No meu cenário também, por mais que eu conecto com essa questão de eu não posso distrair. Se tiver muito elemento, eu preciso que a pessoa esteja aqui conectada comigo. É online, mas é olho no olho. Então, eu não quero muito elemento. Olhando o passarinho passando na janela. Num primeiro momento, eu fui pro branco, tudo branco, e cenário atrás tudo branco. Ok, agora eu entendi. Não precisa ser tudo branco, mas ainda quero clean, porque a atenção está comigo, né? Mas o padrão mudou também. No consultório, em casa, e todo o meu guarda-roupa mudou, Alê. Todo ele, assim, foi... Eu não fiz, ok, vou jogar tudo fora agora. Vai aos poucos, aos né? poucos. Aos poucos. Mas desde os pijamas, lingerie, roupa de academia, roupa tudo. O armário do marido, o armário do filho. Armário da casa, todo. Filho, às vezes a gente ainda precisa lembrar, né? Que, tipo, se deixar, ele ainda quer ficar na roupa do futebol. Mas eu falo... Faz parte. Estamos indo para uma festa com a roupa adequada. Ele vai lá, se resolve. O marido mesmo também já passou por uma transformação. Isso pode. E eu não entro mais... Também uma questão que eu já errei nesse sentido. Porque eu tentava dizer para ele o que podia, o que não podia. Mas isso não tá legal. Mas peraí, é o que ele gosta. É a escolha dele. Então, em alguns momentos eu falo, elogio aquilo que eu vejo. Você tem que esperar vir. Bem. E vem. E pedir ajuda. E vem. Né? Isso é muito importante. O respeito pela decisão do outro, né? E eu vejo isso nos projetos também, que tem um milagre que acontece quando uma mulher passa a se sentir melhor consigo mesma. É que tudo à volta dela transforma. Ninguém se transforma sozinha. Uma vez que você aceita melhor as suas escolhas, você respeita mais as escolhas dos outros. Né? Você valoriza mais o que é seu, você não fica se oferecendo, né? Em qualquer ambiente, em qualquer espaço. Exatamente. Você vai você ficando é a mais seletiva. seletiva. Que se dá o valor, Exatamente. Você é mais seletiva. Às vezes eu falo assim, mas você não foi convidado para isso. Não, tudo bem, mas aquilo realmente não era para mim, entendeu? Tá tudo certo, tá tudo, né? Tudo se encaminha para o que é para ser. E quando você se dá valor, aí não encaixa mais aquele cliente que reclama o desconto. Não tem mais isso. Não, esse aqui não. Ai, não, Gabi, olha, passou uma hora voando. Dá para acreditar? Não é possível. Adorei, obrigada. Foi maravilhoso.
Por favor, diz como é que as pessoas te encontram nas redes sociais. Sim. O meu Instagram é anagabriela.mentora, Ana com 2 N's, Ana Gabriela. E eu sou analista corporal, terapeuta, mentora de crianças e adolescentes, trabalho com famílias e faço também acompanhamento terapêutico. Então, nesse Instagram, você consegue saber um pouco conhecer mais história, sobre o trabalho dela. Sobre o meu trabalho, exatamente. Fotos belíssimas feitas pela consultora. Com a direção da consultora, claro. Muito bem. E com muita honra também, a Ana já contou a história dela lá para o Projeto Secreto, que é o meu treinamento, onde a gente faz desenvolvimento de estilo, né? Autoconhecimento e posicionamento profissional. Muito obrigada, Ana. E eu espero você no próximo episódio do Pode Isso Alê. Aliás, se você ainda não está inscrito no canal, não esquece, já ativa tudo, convida as amigas. A gente se vê em breve. Fui!